Presidente Michel Temer, colega advogado, professor, escritor e político brasileiro muito renomado, muito famoso. Ata neste nicho, né, das empresas da língua alemã. Foi o presidente do Brasil empossado após o impeachment da titular Dilma Rousseff. Anteriormente foi o vice-presidente do Brasil, sendo o terceiro vice-presidente que chegou à presidência da República sem ser eleito diretamente para o cargo. Presidente Michel Temer, seja muito bem-vindo em nosso Blitz Podcast Policymakers entre Brasil e Alemanha. Então, quem é o presidente Michel Temer? Na verdade, é este que você vai entrevistar, mas que tem uma longa vida, especialmente uma vida universitária. Você sabe que minha principal atuação ao longo da vida, de fora a parte a advocacia, portanto a área jurídica, e eu me dediquei ao direito constitucional brasileiro, mas a minha carreira fundamental foi a carreira de professor universitário. Fiz doutoramento pela PUC, pela Universidade Católica de São Paulo, e interessante, pouco a pouco eu fui ingressando na vida pública, não porque eu quisesse exatamente, mas interessante, a vida foi me levando, né? As coisas foram acontecendo e aconteceram para que eu fosse, num primeiro momento, o chamado procurador-geral do Estado de São Paulo, chefe dos advogados, depois por 2 vezes secretário da Segurança Pública aqui em São Paulo, ao mesmo tempo que eu dava as aulas, né? Mas eu depois fui deputado, meu primeiro mandato foi como deputado federal constituinte, portanto eu ajudei a elaborar o novo Estado brasileiro, que nasceu em 5 de outubro de 1988, depois líder do meu partido, o MDB, que era o maior partido do país durante muito tempo, de igual maneira vários mandatos parlamentares, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, e, em consequência disso, vice-presidente e, posteriormente, como você acabou de anunciar, presidente da República. Perfeito. Vamos iniciar nossa entrevista com uma situação meio polêmica, né? Faz algumas semanas que o senhor presidente foi acusado pelo novo governo de golpista. Até que ponto este tipo de acusação contra ex-presidente é representativo para a política federal brasileira e perigosa para nossa democracia? Bom, o primeiro ponto é que eu, pela longa vida pública que eu tive, fosse como presidente da Câmara, vice-presidente ou presidente da República, toda vez que nós íamos para fora do país, o protocolo, digamos assim, determina que você, vice-presidente ou presidente da República, não comente os fatos políticos do seu país, não é? De modo que o atual presidente fez várias afirmações aqui no Brasil a respeito disso, mas eu sei por que ele faz. Você sabe que ele faz essas afirmações? Isso me interessa. Não vou dizer você, para agradar uma parcela do seu partido. Uma parcela do seu partido, parece... não é? Que muito naturalmente, eu não digo que legitimamente, mas muito naturalmente, era oposição ao meu governo, porque afinal eu ocupei a presidência depois do impedimento da senhora ex-presidente. Né? Então ele fala essas coisas para agradar uma parcela do seu partido, porque curiosamente até eu sempre me dei muito bem com ele ao longo do tempo, e ele deu-se muito bem comigo também ao longo do tempo. Agora, quando ele foi para a Argentina e para o Uruguai, e lá fora foram países que eu visitei, onde eu tenho muitos conhecidos e até, penso eu, um certo respeito das autoridades da Argentina, das autoridades do Uruguai. Quando lá, fora do protocolo, porque eu acabei de dizer, quando se está fora do país, não é adequado comentar questões políticas internas do Brasil. Quando ele lá também, até nominalmente, disse que eu era golpista, eu fui obrigado a lançar uma nota. Foi quando eu lancei uma nota ao país, dizendo que absolutamente não havia isso, que ele deveria, na verdade, ler a Constituição, porque a Constituição brasileira diz que se o presidente cai ou por alguma razão se afasta, assume o vice-presidente. Né? E você veja, mesmo o presidente ou a presidente
na época eleita, ela foi eleita também com os votos do meu partido. Você sabe que na última eleição a diferença foi de cerca de 3 milhões de votos, portanto 1,5 milhão de votos. Se fosse por outro lado, perderia a eleição. E eu trouxe muitos, como vice-presidente, muitos votos do MDB, que é um dos maiores partidos do país. Então foi, digamos, foi inadequado e até interessante. Eu respondi até um pouco acidamente, né? E ao responder dessa maneira, eu disse, de fato, sim, faço um pequeno corte para dizer que ele dizia que eu destruí tudo aquilo que o PT, o seu partido, havia feito para o país. E eu disse, de fato, eu destruí um PIB negativo, um produto interno bruto, de 5%, convertendo em positivo em 1,8%. Destruí a inflação, que estava em 2 dígitos, para 2,75%. Destruí os juros da taxa Selic, né, de 14,5% para 6,5%, não é? Fiz uma harmonia entre empregado e empregador por meio da reforma trabalhista, estabeleci um teto para a gastança pública, porque você sabe que toda vez que você não tem um teto para os gastos públicos, você aumenta a dívida pública. E aumentando a dívida pública, aumenta os juros da dívida pública. O juro é uma coisa que vai embora. E nós reduzimos sensivelmente esse ponto, né? Então eu disse, de fato, nós destruímos muita coisa, mas positivamente para o Brasil. Mas eu não levo muito a sério esse tipo de afirmação e, mais do que isso, com toda franqueza, a imprensa brasileira, a imprensa brasileira não leva a sério. Ela noticia, mas não leva a sério. A imprensa sabe o que eu fiz nos meus 2 anos e meio de governo, né? Não, mas realmente, isso é impressionante que você hoje um dos únicos presidentes que eu encontrei com essa, que realmente tem uma reputação, né, altíssima entre os empresários e na imprensa, todo mundo, né, fala bem do presidente. Então, isso é impressionante aqui no seu país, porque realmente isso não é padrão, né? Você sabe que eu, por exemplo, vou a todos os lugares, restaurantes, ando na rua, onde quer que seja, nas mais variadas classes sociais, e toda a modéstia de lado, né? E sou cumprimentado, sou aplaudido, querem tirar fotografia. E eu não sei se muitos políticos brasileiros podem fazer isso. Eu faço com muita tranquilidade. Nós conhecemos alguns, nós não vamos falar sobre eles, isso vai polarizar muito, então você já falou basicamente, né? Vamos falar sobre meu país. Na sua presidência, presidente, você participou no encontro do G20 na Alemanha. Sim. E lá você encontrou, entre outros, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a famosa Angela Merkel, né? O que o presidente escutou dela em relação ao Brasil que fosse optimista para as relações bilaterais dos países? Foram 2 momentos em que estive com a chanceler Angela Merkel. Um primeiro foi esse, de fato, na reunião do G20, quando nós tivemos a oportunidade de um diálogo rápido, onde enfatizamos a presença extraordinária dos investimentos alemães aqui no Brasil, particularmente aqui no estado de São Paulo. Mas uma primeira vez eu estive com ela, até um fato curioso que me chamou muita atenção. Eu era vice-presidente e houve um pequeno problema da chanceler com a então presidente da República do Brasil e eu fui, digamos assim, designado para ir lá fazer uma visita para a chanceler, né? E ela me recebeu muito gentilmente. E logo que eu me sentei para começarmos a conversar, eu era vice-presidente, ela me disse o seguinte, você viu um gol feito do meio do campo por acho que era um sueco, um jogador sueco, que fez um gol do meio do campo e começou, me impressionou, porque ele punha uma caneta, aqui estava o jogador fulano, aqui o jogador Beltrano, botou umas 10 canetas com o nome dos jogadores, dos 2 times, não é? E eu me impressionei muito com isso, porque eu verifiquei como ela conhecia futebol. E certamente ela falando com um brasileiro, ela certamente diz, bom, ele sabe tudo, né? Portanto, eu vou tratar desse assunto com ele, né? Me chamou muito a atenção. Depois, evidentemente, cuidamos de outros assuntos. Mas o que mais me chamou a atenção naquele momento foi esse fato muito peculiar, né? Muito característico, né? Nos anos anteriores ao seu mandato, você já mencionou um pouquinho, todos eles de governo petista, né? Vamos lembrar isso. As relações bilaterais entre Brasil e Alemanha foram bastante, vamos dizer, mornas. E o interesse da indústria e economia alemã pelo Brasil caiu um pouquinho, né? E houve alguma associação, talvez, com a, então, ideologia do seu país na época?
Eu não saberia dizer com muita segurança, porque é interessante, o Brasil sempre teve uma visão, uma diplomacia brasileira, uma visão de multilateralidade, ou seja, nós não podemos nos tornar bilaterais, ou seja, ter relação com um país ou dois países. E até a atuação brasileira revela esse fato. Veja bem, o primeiro parceiro comercial do Brasil é a China, o segundo, os Estados Unidos. Só isto já exige uma multilateralidade. Dou mais um exemplo. Os países árabes compram 45% da nossa carne de frango. E nós temos convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Mais uma vez, a necessidade dessa universalização no relacionamento internacional. Até porque, no relacionamento internacional, ele não é pautado apenas por interesses políticos, mas fundamentalmente por interesses econômico-comerciais. E, portanto, a diplomacia do Brasil sempre foi essa. Eu talvez naquele período tenha havido uma certa dificuldade, uma certa preocupação, mas penso eu que foi inteiramente superada depois que eu assumi o governo, né? A Alemanha volta a demonstrar grande interesse, né, falando sobre o momento hoje, né, pelo Brasil depois de décadas de, vamos ligar, um relacionamento bilateral pouco mais complicado, né? Esse interesse agora, e na sua opinião, oportunista ou tem sustentabilidade? Olha, acho que aí é uma questão, eu sou muito pragmático nessa matéria. São interesses comerciais, não é? De lado a lado, tanto do Brasil como no particular da Alemanha. E interesses também universalistas, né? Você veja, vou dar aqui o exemplo do Brasil. O Brasil há muito tempo pleiteia fazer parte do Conselho de Segurança na Organização das Nações Unidas. Este foco político também aproxima muito os países, né? Mas o que pauta, evidentemente, a relação entre os países é esse interesse comercial que eu acabei de indicar. E veja, no caso da Alemanha, nós temos, não é de hoje, o investimento alemão aqui no Brasil já data de muito tempo, né? Começou lá no tempo do presidente Juscelino Kubitschek. Estou falando de 1955, 60, né? E foi se ampliando cada vez mais. Eu até conheci diretores alemães que vieram aqui para o Brasil e apreciaram muito o Brasil, até não queriam voltar para a Alemanha. E numa ocasião eu visitei a Mercedes-Benz, visitei a Siemens, visitei várias empresas alemãs, poderosíssimas, na verdade, e que têm interesses os mais variados aqui no nosso país. Eu acho que a relação com a Alemanha é muito, muito fértil, muito produtiva, tanto pelo lado brasileiro como pelo lado alemão. Você mencionou que, né, o Brasil sempre tem esse jeito da multilateralidade, né? China em primeiro lugar, né, como investidor, Estados Unidos no segundo lugar, no quarto lugar, hoje e Alemanha. Vamos trabalhar, se tornar o terceiro, né, investidor do seu país. Quem sabe o primeiro. Vamos ver, a China realmente fez. Como você está vendo a China? Vamos rapidamente falar sobre o elefante na sala. Olha, é interessante. Muito recentemente, eu fiz um prefácio de um livro escrito por um americano que traça a vida do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping assumiu a China nos idos de 1979. E é uma coisa curiosa. Você sabe que logo na primeira reunião da junta governativa, ele disse, olha, nós precisamos dar dinheiro para as empresas chinesas, porque elas geram resultado, geram emprego, né? Mas alguém levantou o braço e disse, mas um momento, isso é capitalismo. Ele disse, não importa, aqui será socialismo chinês. Portanto, o que interessa, isso me trouxe logo a ideia, o que interessa é o resultado. E veja o que aconteceu com a China de 1979, quando Deng Xiaoping assumiu, até os dias atuais. A China cresceu substancialmente, né? Exata e precisamente pela ideia de buscar bons resultados. Tanto que, eu tomo a liberdade de dizer aqui no Brasil eu falo com muita frequência, que essa coisa de rótulos, né, ideológicos, esquerda, direita, centro, eles não existem mais. Porque, na verdade, o que interessa ao povo é o resultado. Eu dou exemplo aqui, eu digo, olha aqui, chega para um desempregado e diz se ele é esquerda, direita, centro, eu quero um emprego. Chega para o sujeito que está passando fome, pergunta se ele é esquerda, direita, eu quero um pão. Né? Quer dizer,
Pergunta ao empresário brasileiro se ele é esquerda ou direita, eu quero bons resultados na minha indústria. Então, o resultado é o que importa. E por que eu dou esse exemplo do Deng Xiaoping? Porque ele buscou resultados. Não é? A grande verdade é essa. A China hoje é um país poderoso. Eu acho que eu estive algumas vezes com o presidente Xi Jinping, né? E sempre percebi nele muita adequação. Uma figura muito estável, muito tranquila, né? Eu acho que ele jamais produzirá, digamos assim, gestos governativos que sejam agressivos em relação aos demais países. Pelo contrário, o que eu penso que ele quer é muita paz, muita tranquilidade para levar adiante o seu país, né? Se você me permite, eu vou fazer o mesmo jogo que eu fiz com o Dr. Sérgio Moro, com o presidente Collor ontem e outros entrevistados. Eu vou mencionar nomes de políticos famosos. A primeira coisa que vem na sua mente pode comentar ou não. Né? Bolsonaro. Olha, você sabe que é interessante. Ele teve algumas falhas. Uma das falhas principais foi não patrocinar a vacina. Porque tivesse ele patrocinando a vacina, com a pequena diferença de votos com que o atual presidente foi eleito, ele teria sido eleito, não é? Foi um equívoco dele, foi um equívoco. Mas tentou fazer por meio do seu conjunto da economia, tentou fazer um bom governo na área econômica no país, né? Falando sobre economia, super-ministro Paulo Guedes. Dr. Paulo Guedes. É exatamente o que eu estou dizendo. Acho que o Paulo Guedes, olha, com toda franqueza, deu sequência ao nosso governo. Você sabe que no nosso governo nós tínhamos feito, né, teto de gastos, etc. Deu sequência, foi bem. Presidente Lula. Ele tem uma preocupação social muito acentuada, desde muito tempo. E aqui no Brasil, as pessoas têm tendência de destruir o governo que está em vigor ou o governo anterior. Eu não penso isso. Cada presidente fez o seu papel. O Lula tornou visível a miséria no país lá atrás. E acho que isso foi um fato importante para o país. Dr. Sérgio Moro. Também teve seu papel, né? Alguns equívocos, naturalmente, mas que hoje ele pode, tendo contato permanente com a classe política no país, porque você só tem contato permanente mesmo estando no Congresso Nacional. O Sérgio Moro foi para o Congresso. Vai ter espero que tenha um bom desempenho no Congresso Nacional. Governador Tarcísio de Freitas. Vai muito bem. Trabalhou comigo até no meu governo, foi o responsável pelo programa de parceria de investimentos, não é? E hoje é um grande administrador. Eu tenho absoluta convicção de que fará um belíssimo governo aqui em São Paulo. Nosso querido amigo, eu sou aviador, tá? Por isso eu sou bem conectado com os aviadores do seu país. Astronauta, senador Marcos Pontes. Marcos Pontes. Bom, a fama dele vem de ter sido astronauta, né? Primeiro ponto. E veja que a fama muitas vezes leva a bons resultados à pessoa, né? Ele foi eleito senador, não só por isso, mas estava também conectado ao presidente Collor, ao presidente Bolsonaro, não é? E os votos do Bolsonaro foram para ele. Eu espero que ele faça um bom trabalho no Congresso Nacional. Você já mencionou o próximo nome, presidente ou ex-presidente Collor. Eu tenho sempre a melhor impressão dele. É um homem de muita classe, de muita elegância pessoal e intelectual. É interessante, ele tem uma postura, digamos assim, ele é o physique de rôle de presidente da República. Na verdade, é esta a melhor definição para o presidente Collor. E enquanto esteve no Brasil, na presidência, você sabe que ele foi o primeiro a mencionar que os carros produzidos no Brasil não eram de boa qualidade. Ele abriu a indústria nacional para a indústria internacional. Acho que foi um grande feito do presidente Collor. Vamos simular, se eu fosse um extraterrestre, né, que chega a primeira vez aqui como alemão no seu país. O que você diria para ele? Eu recordaria uma frase que o meu pai, que é imigrante, sempre me dizia. Ele dizia, o Brasil é um lugar onde se faz América. Fazer América significa desenvolver-se profissionalmente, intelectualmente, economicamente, né? Eu diria isso. Olhe, você que é extraterrestre, esteja tranquilo que aquilo você logo vai se adaptar, vai ser bem recebido, vai se adaptar muito bem e vai se misturar, né? Vai apreciar o Brasil. Vai apreciar o Brasil. Vai fazer América. Perfeito. Vamos olhar um pouco fora. Presidente Biden.
Estados Unidos? Olha, tornou-se meu grande amigo, porque ele foi vice-presidente quando eu era vice-presidente, e nós estivemos, não vou exagerar, umas 5 vezes juntos, aqui e nos Estados Unidos, em Nova York. Aliás, quando eu assumi a presidência da República, o Brasil é sempre o primeiro a abrir aqueles encontros da ONU, né? Eu fui para abrir esse encontro e o Biden, na época vice-presidente, levou cumprimentos do presidente Obama, portanto reconhecendo o meu governo. E como ele é da área de direito constitucional, houve oportunidades em que nós dialogamos muito sobre esse foco universitário, sobre o foco de direito constitucional. É uma figura extremamente harmoniosa, extremamente tranquila, né? Eu acho que ele chegou à presidência nos Estados Unidos precisamente em função desta posição muito pessoal e política que ele exercitou ao longo do tempo, né? Perfeito. Olaf Scholz, chanceler Olaf Scholz, no nosso Olha, país. não é uma tarefa fácil substituir a chanceler Angela Merkel, né? Mas Falou eu bem. acho que desde que esteve no poder há muito tempo, mas eu acho que ele está assumindo a posição de primeiro-ministro com muita categoria, com muita tranquilidade. Eu acho que ele está caminhando muito bem. Pelo menos é o noticiário que eu recebo aqui, né? Perfeito. Vamos para nossos vizinhos, os franceses. Macron, presidente Macron. Tem feito sucesso lá, com dificuldades as mais variadas. Interessante, eu vejo que ele tenta fazer a reforma da Previdência há muito tempo e tem movimentos e movimentos contra ele. Eu aqui levei adiante, de fora parte a reforma trabalhista, a chamada reforma da Previdência. Mas você sabe que eu levei mais de um ano discutindo com o Congresso Nacional e com a sociedade para convencer a ambos da indispensabilidade da reforma previdenciária. E nós acabamos, é claro, não foi no meu governo, mas já estava tudo preparado quando o governo Bolsonaro assumiu, logo no primeiro semestre, aprovou a reforma previdenciária sem nenhum trauma. Como de resto, se me permite, também a reforma trabalhista. Você sabe que você mexer em direito do trabalho é um vespeiro. Nós fizemos também isso ao longo do tempo, mediante diálogo com a sociedade, com as centrais sindicais, com as entidades empresariais, e veja que nós fizemos uma grande reforma trabalhista no país sem nenhuma greve de trabalhadores. Com isso eu quero significar, o diálogo é essencial para quem governa. Perfeito. Vamos finalizar com este assunto, reforma trabalhista, porque para os empresários alemães, meus clientes, meus queridos colegas da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha ou da Câmara de Comércio Brasil-Suíça, né? Todo mundo está muito preocupado com a ameaça do governo atual, talvez reverter o quadro em termos desta reforma trabalhista que foi tão importante para os empresários brasileiros e todos os investimentos estrangeiros. Então, como você vê já esse risco, essa ameaça? Eu acho que o governo não vai eliminar a reforma trabalhista, não. É verdade que no plano eleitoral falou-se muito na revogação da reforma trabalhista, mas eu me lembro que na oportunidade até eu escrevi uns artigos sustentando que a reforma, em primeiro lugar, harmonizou as relações entre empregado e empregador, em segundo lugar, não tirou nenhum direito dos trabalhadores, ao contrário, acrescentou direitos, e em face destas minhas posições, eu penso que o governo desistiu. Hoje não se fala mais em reforma trabalhista, fala-se, quando muito, em adaptações. Você sabe que há aqui aqueles entregadores, né, de alimentos, etc., que não têm proteção trabalhista. Muito bem, mas isso é um simples aperfeiçoamento, não é a revogação da reforma trabalhista. Eu acho que os empresários alemães podem ficar tranquilos em relação a isso e podem investir à vontade no Brasil. Muito obrigado, foi uma grande honra por essa entrevista. Grande prazer, estamos juntos.